Isto é especialmente importante para os órgãos de controle. Desacordos, desconformidades são comuns e esperados nesse processo de conjugação de bases. Em segundo lugar, é necessário organizar instrumentos de questionamento, de denúncia, de atualização das informações que estão disponíveis. O mais importante é definir a governança deste processo. Regras claras, transparentes e de fácil compreensão por parte da sociedade e da própria administração pública. Evitar o processo kafkaniano, onde o cidadão e o servidor público não sabem por que lhe negaram o benefício, por que lhe excluíram do programa, ou por que tuvo que dar tantas informações sem consequências práticas em sua vida. A ideia básica é de que o Estado não deve pedir ao cidadão informações que já estão em suas próprias bases. É muito interessante pensar dessa forma e deve ser bem explorada. A ideia de interoperabilidade que estão falando é ainda, para a maioria dos países, um sonho lejano. Uma coisa é usar várias bases simultaneamente. Outra coisa são as bases de dados interoperáveis, onde, por exemplo, a atualização em uma base de dados significa que todas as bases de dados se atualizam automaticamente. Ou a correção de um erro em uma base se reflete automaticamente em las outras bases, onde os processos de verificação ocorrem de forma automática e continuada, não em espasmos, em grupos de trabalho, em momentos de estresse. Mientras a operabilidade é um sonho lejano, é necessário ter uma governança clara desse processo. A quem responder, a quem reclamar, quais são as regras de negócio, quem são os responsáveis, quais são os programas, quais são as diferenças encontradas nos processos de cruzes e checks, quais são os prazos de atualização. Em Brasília, esse é um processo ainda inconcluso, e penso que na grande maioria dos países. A ajuda emergencial em resposta ao Covid ha subrayado a necessidade de acelerar esse processo, mas permanece inconcluso, com migração de competências entre instâncias governamentais, com algumas formas novas de atualização com apps de teléfono, de celulares, como nos disse Felipe, creio que a experiência chilena é o grande exemplo de governabilidade em essa matéria. Pero estou certo de que, se o bem parece, também está em um caminho correto em esta iniciativa. Graças. Gracias, Tiago. Sí, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que avancemos en este sueño, verdad? Y se convierta en realidad y no en una pesadilla. Si ven, como tú lo mencionabas, yendo hacia el camino correcto, está apuntando de pasar de 62% al 85% de cobertura en el país, convirtiéndose así en un registro social universal. También se ha propuesto este plan de conformar el registro de los beneficiarios, ¿verdad? De todos los programas de protección social, de manera que se puedan evitar estas duplicidades y el solapamiento entre las políticas del sector. Philip, ¿qué recomendaciones nos darías para lograr no solo la universalización de los registros sociales y estos de beneficiarios, sino para asegurar la eficiencia en el uso de los distintos instrumentos? Cuéntanos, por favor, cuáles son los avances en el mundo en términos metodológicos para el uso de herramientas de índices de focalización y particularmente, pues, agradeceré sobre cómo se incorporan elementos adaptativos y de respuestas a emergencia y el enfoque de derechos en el uso de estos instrumentos de focalización para los registros sociales. Muchas gracias, Miriam, por la pregunta. Me gustaría tener todas las respuestas y respuestas concretas, pero lo que voy a hacer es un poco detener un poco de las diferentes experiencias, porque la primera recomendación es cada país tiene su capacidad y tiene sus características. Entonces, nosotros no podemos pensar que existe un modelo que está en un país que puede ser directamente implementado en un otro país, porque eso no va a funcionar. Nosotros tenemos que crear un sistema que sea de acuerdo
com a capacidade e as características do país. Esse é o primeiro ponto, esse é muito importante. Por isso que eu vou falar um pouco de diferentes características de buenos sistemas. E com isso nós podemos pensar e depois refletir qual poderia ser a ruta. A direção, como o Tiago disse bem, é muito boa. Qual é a ruta agora? É onde temos que pensar. Em primeiro momento, como dije, nós temos que pensar um pouco o que queremos lograr com este registro. Qual é o objetivo principal do registro? Ou qual é o objetivo do sistema? Eu vou falar um pouco do sistema. Por quê? Porque no registro, como estamos discutindo acá, existem diferentes registros. Existem diferentes registros e aquilo que nós queremos é pôr estes registros de formas que são integrados, coordenados, para que não havemos duplicações, que podemos melhorar a eficiência de monitoreio, que podemos melhorar os erros de exclusão, os erros de inclusão que temos em el sistema. Então, para pensar em primeira etapa que queremos, é pôr o objetivo em el primeiro lugar. Qual é o principal objetivo deste sistema? Porque, como dije, eu passo ao sistema adaptativo. Se nós queremos que este sistema também seja um sistema para respostas aos choques, quais choques estamos falando? Estamos falando de choque econômico ou estamos falando de choques naturais, climáticos? Por exemplo, choques econômicos, nós necessitamos ter uma ruta com algumas características. Se são choques climáticos, nós temos que ter em el sistema informações sobre a probabilidade de choques climáticos em áreas, que tipo de choque climático, característica da população que pode ser afetada por este choque climático, para ter políticas que tenham políticas de prevenção e também estratégias de resposta. Se nós estamos falando de choques econômicos, nós temos que pensar quais são os choques econômicos que queremos. É um choque somente de ingresso? É um choque de mercado laboral? É um choque de pandemia como Covid? Se nós estamos falando que em Dominicana os choques do mercado laboral são os mais importantes, nós vamos a pensar que tipo de informação necessitamos, e este é um ponto que Tiago disse, muitas bases de dados do mercado laboral são sobre a responsabilidade das firmas por cumprir. Então, tem um problema com o tempo da pontualidade dos dados para que nós podemos respeitar, porque muitas vezes eu estou agora desempregado, pero o sistema diz que eu estou empregado, porque não há a atualização da base de emprego, porque a firma não ha hecho. Esto é uma fraude porque agora eu estou pedindo. Não, é um problema de comunicação, é um problema de pontualidade. Então, o primeiro propósito é o que queremos lograr. E com isso, nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes nós queremos lograr todos ao mesmo tempo. E isto nos afeta um pouco em la questão que governança. Porque ao momento que este sistema quer fazer todo, a necessidade de criar um sistema de governança com um sistema onde as pessoas têm o conhecimento, por que eu estou em el sistema, por que eu recebo um programa, por que não recebo, onde vou fazer um reclamo, que tipo de ação do governo se queda mais importante. Okay? Então, se nós queremos criar algumas funções básicas, mesmo para um programa muito simples, nós temos que prestar atenção no objetivo e na forma de governança, como vamos tratar os indivíduos que estão a receber, ou que podem receber, ou que se foram negados ao benefício. Estes são os dois pontos que são chaves. Esta questão da base de dados administrativos, que como estou 100% de acordo com o Tiago, nós vamos fazer a interoperabilidade. Mas cada registro tem sua característica, porque os registros não se foram construídos para fazer interoperabilidade. Mesmo os países que têm uma cédula única de identificação, que podem fazer a interoperabilidade, nós nos quedamos com outro problema.
la grande parte de beneficios que queremos pagar, que queremos tener, son beneficios que la unidad sea la unidad del hogar o de la familia. Y no existen registros administrativos que tienen esto. Lo único registro administrativo que tiene una información de la familia es el registro social. El registro social no tiene una cobertura muy grande. En algunos países existen lo que llamamos los registros de familia, pero no son digitalizados y también se queda al punto de no solamente la familia, es la actualización de este registro de familia. Entonces, nosotros, si miramos la cuestión de la América Latina, que es muy importante, es que nosotros tenemos el hábito de vivir en un hogar que tiene múltiples familias, de multigeneración. Entonces, esto también es un problema que nosotros tenemos que pensar. Y entonces, esta cuestión de cuál es la llave que nosotros podemos utilizar para hacer la interoperabilidad se queda muy importante. Por eso que nosotros decíamos que en el principio, si queremos pasar de un sistema estático o que no hay interoperabilidad a un sistema que es más dinámico, con más interoperabilidad, nosotros tenemos que primero pensar cuáles son las bases de datos que necesitamos tener acá, que son muy importantes para hacer. Bases de dados que podem te dar solamente cruce para verificar se o ingresso é muito alto ou muito baixo, pero não vai te dar informações, pero solamente para utilizar como filtro de informações, que os mais ricos não recebam os benefícios, por exemplo. Ou se você quer usar a base de dados para dizer e ter ingresso das famílias. Nós temos esse tipo de informação, temos esse tipo de base. Como fazer que o dicionário de la base de dados de um sistema e o dicionário de la base de dados de outro sistema, quando eu hablo de dicionários, é requirement, IT requirement, é dicionário tecnológico, para que se possa fazer o cruce de las informações. Então, temos que ter inversões em las bases de dados administrativas, muitas vezes, para criar a possibilidade de fazer a conexão entre os dois. Esto também é algo que nós às vezes hablamos de interoperabilidade, mas olvidamos que necessitamos fazer inversões em los outros sistemas, não somente em el registro, para poder ter este tipo de interoperabilidade. É o mesmo quando hablamos del flujo de informação entre os programas que utilizam o registro e o registro. Muitas vezes nós temos que fazer inversões muy importante en los programas, en el sistema de información de cada uno de los programas, porque ellos no tienen un sistema que es desarrollado para poder hablar con el registro social. Entonces, si queremos la interoperabilidad, nosotros tenemos que hacer inversiones muy significativas en eso. La cuestión de la interoperabilidad, y esto también en la ruta, por um sistema adaptativo, por um sistema mais dinâmico, por um sistema com mais eficiência. Essa é a questão da privacidade e da proteção dos dados. Porque por agora que nós trabalhamos mais e mais com a questão da informação, mesmo que se não temos interoperabilidade, nós temos que fazer um trabalho sobre a privacidade e a proteção. Muitos países não têm marcos legales para eso. Entonces, una primera cuestión que nosotros debemos nos preguntar es que, ¿será que en el país que voy a trabajar tiene este marco? Entonces, Dominicana tiene un marco. ¿Cómo respetar el marco? Si no tiene, podemos trabajar para tener un marco de privacidad. Y esto es muy, muy importante. Este tipo de privación es un poco direccionado a la pregunta que usted dije sobre la exclusión o sobre los derechos humanos también. Porque muchas veces, por ejemplo, si nosotros queremos estar seguros que grupos no sean discriminados y al mismo tiempo queremos que grupos estén en nuestra base de datos, en nuestro registro, nosotros tenemos que estar seguros que ninguna persona se puede utilizar de esta información para atacar este grupo. ¿Ok? Entonces, esto se puede ser una cuestión de diferentes razones. Digamos, por ejemplo, en Nepal, donde trabajo ahora, tiene un grupo, una casa Dalit,
que son un grupo que son marginalizados por el gobierno, y nosotros al mismo tiempo queremos tener la inclusión de este grupo en los sistemas y queremos protegerlos para que los gobiernos no hagan políticas que son malas, porque ya son muy discriminados. ¿Okay? Entonces, es muy difícil lo que quiero decir, pero es muy importante para los derechos humanos también.